Bom, a dialogia é o princípio que vai permitir manter a dualidade no seio da unidade, porque ela associa dois termos que são ao mesmo tempo complementares e antagônicos. Oriente e Ocidente. Moderno, tradicional. Holismo, mecanicismo. Tá? A dialogia é um princípio que permite isso. Tá? Como a naturologia ela propõe uma nova abordagem que amplia a relação, tá, da saúde e da doença por diversidade de princípio, a dialogia é, por excelência, esse princípio que vai promover este diálogo de saberes que eu imagino, né, que a naturologia faz. E vai ser o grande facilitador do encontro, então, do Oriente, do Ocidente, do moderno, tradicional. Bom, e vai ser, então, ao meu ponto de vista, aquele que vai possibilitar a relação, por exemplo, entre Oriente e Ocidente, ser um diálogo e não uma dominação. Porque a dominação é isso que a gente já está vendo com a acupuntura. Médico, 30 anos, ensinou acupuntura. 30 anos depois, se felou. Então, eu acredito que por esse princípio você consiga fazer com que isso se transforme num diálogo e não na dominação. E, finalmente, por que transdisciplinariedade? Né? E não pluri ou interdisciplinaridade? Porque tanto a pluridisciplinaridade quanto a interdisciplinaridade continuam escritas na estrutura de pesquisa disciplinar. E a transdisciplinaridade vai romper com a estrutura disciplinar, porque vai dizer respeito ao que está ao mesmo tempo entre, através e além de qualquer disciplina. E isso, como professora do curso de naturologia há 7 anos, jurássica, como disse a outra, né? Eu enxergo nos trabalhos de conclusão de curso, eu enxergo nas práticas, eu enxergo nas abordagens que os naturólogos trabalham. Tá? Pode passar, que aí eu não faço a citação. Tá? Bom, e aí, só para a gente encerrar é bom, hein? Encerrar. Tá certo? Eu acho que, olha, por que é que eu coloquei o título Naturebologia? Porque teve um professor de física da Unicamp que, por conta do Congresso de Naturologia do ano passado, em São Paulo, vou dizer o nome do colega, porque ele tornou público, se expressou publicamente a respeito da naturologia no seu blog Cultura Científica, o professor é o Leandro Tessler. Ele, comentando o congresso que nós tivemos no ano passado, fez um trocadilho entre naturologia e naturebologia, dizendo que, ao entender dele, ele não sabia como associar ciência e um conhecimento que estava baseado em pseudofilosofias e pseudociências. Eu tenho até, depois de literal, para quem quiser, a fala, meus alunos têm, estão decorando essa fala. E aí, o que eu penso? Quer dizer, como não visualizar a naturologia como naturebologia ou macumbologia? Porque é o que ela pode ser vista também. Ela pode acabar sendo entendida, e já é, em alguns pontos, assim. A ideia de ela não se transformar na naturebologia não está nela. Está numa proposta que o Mohan faz a respeito da questão do pensamento. O Mohan diz assim: é preciso educar os educadores. É preciso fazer uma reforma do pensamento. Por quê? Porque se você foi formado de maneira disciplinar, de maneira fragmentada, com uma visão mecanicista, dificilmente você vai conseguir enxergar um outro modo de olhar e de fazer conhecimento. Então, na realidade, não está na naturologia a saída, está numa reforma muito mais ampla, que é a reforma do próprio pensamento. Quanto tempo eu tenho para contar uma história?
2. Bom, agora, esta reforma do pensamento, ela não é fácil. Lá na Universidade em Morumbi, há 2 anos atrás, porque a palavra transdisciplinaridade meio que caiu numa moda ultimamente, né? Então todo mundo usa e todo mundo está cooptando, né, a transdisciplinaridade. Fizeram uma reforma da grade curricular, que é essa, que quando vocês acessam o site da EMB, é ininteligível. Ninguém sabe o que se tem no curso da EMB Morumbi, porque ninguém consegue identificar o que está onde, porque a estrutura curricular passou por uma reformulação transdisciplinar. O princípio era transdisciplinar, tá, gente? O princípio. Aí o que aconteceu? Pegaram determinadas disciplinas de conhecimento e construíram blocos de conteúdo. A ideia é fantástica. Então, pegou-se, por exemplo, antropologia, ciências sociais, filosofia, psicologia social, e se construiu um bloco de conteúdo chamado Desenvolvimento Humano e Social, que em princípio não é para ser dado por um único professor, mas é para ser dado por múltiplos profissionais da filosofia, das ciências sociais, da psicologia, que pensem o desenvolvimento humano e social. Então veja que este princípio está muito mais adequado com isso que eu apresentei para vocês do que ver filosofia, antropologia, psicologia. Só que enquanto princípio estava lindo. Na hora do vamos ver, foi uma tristeza. Porque nós temos professores 40, 50 anos formados, 30 anos formados, que não conseguiam entender como é que ele ia dar aula. Teve um professor que uma vez me levantou na Assembleia e disse assim: eu estou perdido. O que é que eu vou fazer em sala de aula agora? Que ele não conseguia se achar enquanto professor neste novo modelo. E vocês pobres estão lá, né? Nós estamos batalhando, o modelo está saindo, está acontecendo, mas o bastidor tem um quebra-pau. Por quê? Porque o cara tem 40 anos de magistério e jamais esta nova forma chegou até ele. Ele teve aí que, se alguns conseguiram se moldar, outros tiveram grandes dificuldades. Então a ideia minha é de que, se para a naturologia não cair na macumbologia e naturebologia, ela tem que acontecer, quer dizer, a gente tem que estar aí pensando numa coisa maior, que seria justamente a reforma do pensamento. Muito obrigada, era isso que eu tinha.